Seja muito bem-vindo você que chega aqui no meu canal. É um prazer imenso novamente recebê-lo. E hoje eu quero trazer um conhecimento dentro do próprio conhecimento do qual eu tenho passado para vocês desde o meu primeiro vídeo. Lembrando que esse Hangout vai se tratar somente de um resumo onde a chave é o segredo. E vocês vão compreender que todos de vocês já possuem a chave do conhecimento, que foi modelada pela consciência plena e pela consciência pura também. Em 2007, quando eu tive o prazer de me encontrar com aquilo que era inacreditável para mim, quando eu tive o entendimento de saber que existe sim vida e muito mais além daquilo do qual nós fomos instruídos a não acreditar, eu pude compreender, de acordo com o tempo, que o segredo ele vai além, de fato, da compreensão de tudo aquilo que cabe ao nosso conhecimento raso, que é o conhecimento que temos, do qual foi passado para nós ao decorrer da vida. Quando eu me encontrei a primeira vez, em 2007, com aqueles dois membros das famílias construtoras, ou seja, os primogênitos dos primogênitos primordiais, eu não entendi a princípio do que se tratava, conforme eu disse para vocês. Mas quando eu fui levado pela primeira vez em um outro corpo planetário, quando eu pude, de fato, conhecer e ver que tudo se tratava da realidade e não de um fruto de imaginação, e ali com eles me passavam todo o conhecimento à medida que o meu cérebro pudesse ir aceitando e a minha compreensão pudesse ir registrando tudo aquilo, tanto a Gnachete, como a Tilil, como a Arnetoliel, como a Ká, como o Mereconoab, como o Zamaniel, e outros tantos que, no decorrer do meu trabalho aqui pelo YouTube, eu tenho mencionado os nomes para vocês, eu pude aprender com ele que o segredo do nosso sucesso está através do desbloqueio do nosso pensamento. Quando eu iniciei essa jornada, falando para vocês sobre o segredo das coisas que foram ocultas, e apresentei para vocês dizendo que cada um de nós temos o universo interno e o universo externo, que é esse que está à nossa volta, eu disse a vocês que nós precisaríamos despertar a nossa terceira percepção, ou em outra linguagem, o nosso terceiro olho. E numa outra linguagem, a nossa glândula pineal, que faz a ligação aí com o nosso Criador e com nossas famílias construtoras, que são os primogênitos dos primordiais primogênitos que vieram do berço de todos os criadores primordiais, certo? Então, como funciona isso? Nós nascemos, debaixo de uma atmosfera muito densa. Eleape, ela quis, na medida do possível, mostrar a cada um de nós o fruto do conhecimento, certo? Através das manifestações que vêm sobre a linha tênua da palavra que se chama destino. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por problemas e queremos, muitas das vezes, culpar as outras pessoas antes de culpar a nós mesmos. E Eleape, ela tem mostrado para nós, através das manifestações desde o nosso nascimento, seja você um fragmento de universo virgem, ou seja você fragmento de um universo reencarnado, ou em outras palavras, de uma centelha virgem ou de uma centelha reencarnada. E no decorrer
de todo o nosso caminho, de toda a nossa jornada, nós buscamos tudo o que queremos através do esforço. E nós vivemos dentro do capitalismo. E nós nos tornamos cegos para tudo que está à nossa volta. E isso faz com que aconteça um retardo na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, porque nós damos espaços à energia negativa antes da energia positiva. E nós não sabemos mais compreender e nem aceitar o poder que temos na nossa mente. E muito menos sabemos do universo que existe em nossa volta. E desconhecemos ainda mais aquilo que existe dentro de nós, que se chama vida, que se chama centelha de vida. E nós andamos cegos, criando em nós pensamentos absurdos, sempre duvidando de nós, e duvidando de nós, nós duvidamos das outras pessoas. E nós nos afastamos de forma inconsciente do espírito de Eliape. E o espírito de Eliape, ele se chama terra, ele se chama água, ele se chama vento, ele se chama fogo. Ele está visível na expansão vegetal e na expansão animal também. Só que nós esquecemos tudo isso, não porque queremos, é porque na verdade nós nunca tínhamos aprendido isso antes. É por isso que no final da quarta grande última guerra, quando as federações foram criadas, em cada galáxia existente existe uma federação, e em cada sistema solar existente existe uma confederação, e essa confederação de sistema solar que se torna responsável pela quantidade de planetas que existe naquele sistema solar, sendo que eles, entre os 500, se torna um concílio, ou seja, um conselho. Eu já falei disso para vocês. E foi estabelecido na antiguidade, antes que tudo existisse, que cada família estelar, ou seja, cada criador, daria ordem aos seus primogênitos primordiais, os seus primogênitos primordiais dariam ordem aos seus primogênitos, que são os seus mensageiros, que são os seus construtores, que são os seus observadores, que são os seus engenheiros, e que são aquilo que há de mais belo em toda a criação, para que ali, cada um, de forma voluntária, tomasse para cada um uma certa quantidade de planetas, e dentro desta quantidade de planetas, cada um tomasse para si uma certa quantidade de montante de seres humanos. E isso foi repartilhado. E já está tudo decidido. Então, cada família construtora, no segmento da linhagem dos seus primogênitos, da primeira à oitava geração, onde todos criaram ali a expectativa de instruir a humanidade, seja ela de qual corpo planetário for que estiver passando pelo mesmo processo que Eliape, se não por processos piores do que Eliape, os observadores, os vigilantes, os mensageiros, os engenheiros genéticos estelares, eles vêm fazendo o trabalho, ainda que muitos não percebam. Só que para que isso aconteça, existe um ciclo que se chama o respeito ao livre-arbítrio de cada ser existente. E é aí que entra a luta, é aí que entra o questionamento, é aí que entra a dúvida. Por quê?
Porque as pessoas, tanto aqui de Eliape como de qualquer outro corpo planetário, inclusive que conheci, que está passando por problemas piores do que Eliape, essas pessoas, assim como nós, como a nossa espécie, ela foi disciplinada a crer, ela foi disciplinada a se devocionar a um ser do qual chamamos de Criador e de Deus e de outros tantos, conforme eu sempre mencionei. Então a humanidade ela foi disciplinada, não só aqui em Eliape, mas em qualquer parte da criação, ela foi disciplinada a se tornar independente e ao mesmo tempo independente e depender daquilo que do qual está acessível, daquilo que está acessível, aquilo que nós chamamos de dependência, que é eu não posso fazer tal coisa ou eu não posso determinar tal coisa porque eu dependo da resposta de um ser superior. E isso causou retardo e atraso em muitas pessoas, principalmente aqui. Porque, como eu mencionei para vocês, eu era um cristão. Eu era um cristão que acreditava piamente na existência de um Deus, na existência de um Cristo, na existência de um Espírito Santo. E nada que eu fosse fazer, ou tudo que eu fosse fazer, que fosse por minha obra ou por palavra, eu fazia em nome desse Cristo. E eu aguardava as respostas em nome desse Cristo. E nada acontecia. E às vezes a oportunidade passava. Então a pessoa que, como eu, foi disciplinada em uma crença religiosa ou em uma crença que da qual se denomina como uma crença pagã, independente do status que seja, ou do tipo da religião, ou do tipo da crença que seja, todos esperam em algum Deus. Todos esperam a resposta através de um sonho, através de uma revelação, através de uma profecia. Todos buscam esse conhecimento, todos querem esse conhecimento, todos querem se achegar a esse Criador do qual foi implantado na mente humana. E o propósito disso, conforme me foi narrado por diversas vezes, é o propósito da autodependência, fazendo com que você se torne mais dependente da resposta de um ser que não existe e esquece da independência que você tem através do seu pensamento, através da sua energia interior. Aí as pessoas, quando se encontram com essas informações, as pessoas começam a duvidar, as pessoas começam a questionar, as pessoas começam a se culpar. E as pessoas querem porque querem encontrar uma resposta baseando na pergunta que faz, não sabendo ela que ela é a própria resposta. Mas como ela foi disciplinada em tudo isso, como ela buscou tudo isso, como ela, sem entendimento, aceitou tudo isso, e por aceitar, buscou, ela se tornou prisioneira, não permitindo que o fluxo do seu pensamento, não permitindo que, através de uma visão mais apurada, julgatória, ela pudesse sentenciar sua própria vida e questionar o que de fato estava errado. Aí as pessoas começam a buscar respostas aonde não deve, não sabendo elas que a chave do conhecimento já foi dada de forma gratuita para cada um. Só que nós temos que usar essa chave e temos que saber como usar essa chave, e quando usar essa chave temos que saber disciplinar aquilo que vai ser encontrado, que se chama consciência plena e pura, que se chama julgamento pessoal e não coletivo. Então, quando isso começar a se manifestar na vida da pessoa, a pessoa vai entrar em um conflito. Ela vai achar que está traindo Deus, ela vai achar que está
blasfemando do Espírito Santo, ela vai achar que isso é coisa do diabo, ela vai achar que isso não é coisa do fruto da imaginação dela, ela vai achar que ela está atordoada. Aí o que vai acontecer? Ela vai buscar conselho. Aí ela vai buscar conselho com o quê? Com o seu líder espiritual. Aí ele, talvez, sem saber de nada, ele vai instruir ela naquele livro do qual não passa de uma contagem de história de todas as civilizações que estiveram aqui, seja elas boas ou seja elas más. Né? Então a pessoa vai receber novamente um upgrade, né, nas informações da sua crença, da sua religiosidade. Aí aquele fragmento de vida e divino dado pelos criadores principais, que é o nosso Criador Pai Celestial, a nossa Criadora Mãe Celestial, vai começar a retroceder e atrofiar dentro de nós. Porque você vai fazer o julgamento errado das informações que você está recebendo. Aí a sua centelha, ela quer te mostrar o caminho certo. A sua centelha, ela quer mostrar que você é capaz. A sua centelha quer despertar a sua terceira visão. A sua centelha, ela quer te mostrar a verdade acerca de tudo e acerca de todos. Mas quando você começa a ter essas habilidades, você vai entender que aquilo ali é obra do inimigo, é obra de Lúcifer, é obra do demônio, é o diabo, é o acusador. Não sabendo você que é a sua centelha gritando e pedindo socorro, querendo te mostrar o caminho certo, para que você desenvolva a sua vida sem a necessidade de um esforço maior, projetando sempre o seu pensamento naquilo que você mais deseja. E as pessoas, elas têm me questionado, elas têm me perguntado: Henrique, como eu faço para poder conseguir as coisas através do pensamento? Como eu devo desbloquear o meu pensamento? Henrique, você tem que entender que você tem acesso a eles e nós não temos. Eu vou contar para vocês aqui um fato que aconteceu comigo há muito tempo atrás, com eles, na presença deles e diante deles. Quando eu estava com Atilio no planeta Kank, né, que é o lar aí dos acoperianos, porque Atilio é um acoperiano, eu pude testemunhar tudo que estava acontecendo ali na parte intraterrena daquele planeta, do qual eu mencionei em meus vídeos. E eu podia ver ali os acoperianos realizar com tamanha destreza e com tamanha conexão, fazendo com que o espírito do planeta Kank obedecesse aos princípios daquilo que eles queriam. Então eu vi eles manipulando o fogo, manipulando a água, manipulando a terra, dando ordem e o fruto amadurecendo. Tudo aquilo ali foi feito para que eu pudesse ver. E quando Atilio olhou para mim e viu que eu estava ali atônito, porque tudo parecia um descobrimento, uma revelação, que eu ainda não tinha um entendimento mais aprimorado, eu olhei para tudo aquilo e eu falei: como é possível ele dar a ordem à água, à terra, o fogo e o ar? Como aquela fruta ali verde amadurece de forma instantânea para que ele possa comer diante dos meus olhos? Como esse animal gigantesco é submisso a essa família construtora, primogênito dos primogênitos primordiais? Como pode não haver ferocidade nos animais deste planeta e como pode tamanha tecnologia em vista de tudo que essa civilização passou? E Atilio, ele disse assim: olha, dê ordem à água, dê ordem à terra, dê ordem ao fogo, dê ordem ao ar. E Atilio, ele disse assim: diga assim: água,
fonte de vida que sabe o respeito que eu tenho por ti. E eu repeti isso, conforme eu já falei para vocês, com a água, com a terra, com o fogo, com o ar, e nada acontecia. Aí a Tilil perguntou para mim assim: você realmente tem o respeito por tudo isso? Aí eu lembrei das vezes que eu escarrava, que eu cuspia no chão. Eu lembrei das vezes que, mesmo com a necessidade ali, a fio, eu urinava no solo. Eu lembrei das vezes que eu jogava lixo no chão. Eu lembrei das vezes que eu dava uma enxadada na terra. Eu lembrava das vezes que eu jogava comida no chão, comida fora. Aquilo tudo passou na minha cabeça. Aí eu olhei para mim e falei assim: realmente eu não tenho respeito. Nem pela terra, nem pelo fogo, nem pela água, nem pelo ar. E nem pela vida vegetal e nem pela vida animal. Porque, ainda que seja de forma inconsciente a nossa ação, ela nos bloqueia para algo maior, para algo que é superior. E aquilo foi causando umas perguntas dentro de mim, aquilo foi causando um reboliço dentro de mim. A Tilly olhou para mim e falou comigo assim: fique calmo. Primeiro aprenda a perdoar você mesmo, e depois que perdoar você mesmo, você vai saber perdoar e pedir perdão. E conforme o próprio Arnet Oliel lhe ensinou que o amor é conquistado e o perdão é merecido, você vai praticar esse ensinamento e você vai se sentir melhor. Aí você vai descobrir que a chave, ela foi te dada, só que você não está sabendo usar. Eu me lembro que, naquele momento, eu fechei os meus olhos e vi todos os erros que eu tinha cometido inconscientemente. Pedi perdão a mim mesmo, pedi perdão aos elementos da natureza, e quando pedi perdão aos elementos da natureza, eu senti uma fonte de renovo gigantesca dentro de mim. Eu senti que toda a culpa saía para fora, eu senti que eu estava mais leve, eu senti que eu tinha mais habilidade até na maneira de pensar e raciocinar. E quando isso aconteceu, eu falei: terra, fonte de vida, que sabe agora o respeito que eu tenho por ti. Me conceda habilidade sobre o teu espírito, para que assim crie um vínculo entre nós. E na mesma hora, veio um monte de terra e se ajuntou ao meu redor. E quando eu movimentava minha mão para um lado, a terra seguia. Quando eu movimentava para cima, a terra subia. Quando eu movimentava para um lado, a terra ia. E aquilo aconteceu com todos os elementos da natureza. Aí eu entendi o valor da chave verdadeira que está nas mãos de cada um de nós. Aí eu pude compreender que a habilidade é dada de graça, e quando é concedida, ela só te transforma para o melhor e nunca para o pior. Só que quando eu retornei a Eliape, eu tentei fazer isso em casa, eu não consegui. E eu comecei a me culpar. Poxa, por que lá em Kank deu e aqui não deu? O que está acontecendo comigo? Aí vinha tanto a beleza daquele maravilhoso planeta, como a beleza daquela maravilhosa família construtora acoperiana, e vinha no íntimo do meu ser, da minha centelha, a palavra de Atilio: nunca se culpe. Ame-se merecer. Se perdoe, se o perdão for merecido e conquistado. Aí eu entendi que cada corpo planetário ele tinha o seu próprio espírito, que operava na mesma densidade, na mesma dimensão. Eu me lembro que quando eu fechei os olhos novamente e entrei em conexão comigo, todo o embaraço desapareceu de imediatamente da minha vida. Eu comecei a entender as coisas. Eu comecei a olhar para o mundo, para esse universo maravilhoso externo que está à nossa volta, que é o seu notebook, o seu celular, a parede da sua casa, a rua onde você anda, as casas que você vê. Isso é o seu universo externo.
É tudo que está à sua volta, tanto o visível como o invisível. Tudo está ligado, tudo é uma ponte dentro de outra ponte que faz você alcançar uma outra ponte. Tudo está interligado, tudo é conexão. Mas quantos de nós sabemos usar essa chave? Quando eu aprendi a habilidade de usar essa chave, a Terra que estava ali na minha frente, no planeta Eleap, ela se movimentou. Para qualquer outra pessoa que pudesse ali testemunhar, como muitas já testemunharam, ia dizer que eu era feiticeiro, que eu era bruxo, que eu era ilusionista, ia dizer que eu tinha pacto com o diabo, ia dizer que eu tenho pacto com qualquer outro ser pagão que na linguagem da literatura religiosa traz esse indicativo, seja ela qual religião for. Mas ali quando eu percebi que Eleap me concedeu a habilidade sobre o teu espírito, e eu podia ter domínio sobre a água, sobre a terra, sobre o vento, sobre a expansão da criação vegetal e animal. Vocês mesmos aí me são testemunha. Toda vez que eu gravo áudio aqui na República, dificilmente o cachorro da vizinha não late. Por quê? Porque quando ele ouve a minha voz, ele quer se manifestar dizendo: eu estou ouvindo, sou grato por você mostrar à humanidade o verdadeiro valor da vida. É isso que ele fala quando ele late. Por isso que nunca você vai me ver nervoso nem nada. Nem xingar, nem amaldiçoar, nem nada. Porque a minha conexão com o reino animal é a mesma conexão que eu tenho com o nosso reino humano. Da mesma maneira que eu ouço a sua palavra e sei interpretar, sei ouvir e entender, da mesma forma é comigo, com a linguagem animal, com a linguagem vegetal. Só que eu me guardo muito nesse sentido, por quê? Porque se eu começar a praticar isso todos os dias, vai ter momentos que pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: nossa, esse homem aí é um feiticeiro, esse homem aí é um bruxo, esse homem aí tem um pacto com o diabo, porque as pessoas não vão entender que aquilo é a alegria do próprio espírito de Eleap em você. É por isso que às vezes eu vou para lugares remotos onde não tem ninguém, e ali eu entro num rio, eu rolo numa terra, eu abraço uma árvore, eu entro na conexão. Porque a chave do conhecimento ela foi me dada. Só que as pessoas com essa mesma chave na mão, elas preferem acreditar que elas não são capazes. Aí as pessoas ficam me enchendo de perguntas. Eu já falei e vou voltar a repetir: eu não sou instrutor de ninguém. Não adianta vocês me perguntarem nada, não adianta vocês me verem como um guru, como um profeta, como um padre, como um pastor, como um professor, não adianta. Quantas pessoas me mandam perguntas e eu não respondo, por quê? Porque tantas e tantas vezes eu falei que a resposta está dentro de cada um e as pessoas ainda continuam me fazendo perguntas. Eu não vou responder. Porque se eu responder, você sempre vai se tornar dependente. Aí, com algumas pessoas, eu tenho que ser burro, eu tenho que ser ignorante, eu tenho que evitar responder no WhatsApp. Por quê? Porque é sempre as mesmas perguntas. A pessoa tem preguiça de raciocinar, a pessoa tem preguiça de pensar, a pessoa prefere dar vazão a uma energia negativa chamada dúvida do que a energia positiva chamada esperança. A pessoa, ela pergunta hoje, ela quer imediatamente a sua resposta. Se a resposta está dentro de você, pode ter certeza que o seu conhecimento, ele vai ministrar a melhor forma de você raciocinar e entender que você é autossuficiente. E aquela inspiração verdadeira vinda da sua centelha de vida é que vai te dar a conclusão da sua pergunta, trazendo para você uma resposta.
Você não deve e nem tem que ficar me perguntando nada. Lembram que eu falei para vocês que aqui eu estou somente narrando a minha experiência de vida. É tudo minha experiência, não são de vocês. Mas a maioria prefere me perguntar, me azucrinar, muitas das vezes me chatear com as mesmas perguntas, por isso que eu deixei de responder às pessoas. As pessoas ficam assim, Henrique, isso é assim, eu posso fazer assim, eu não sei. Será que você pode? Será que você não pode? Isso cabe a você. Porque quando você me pergunta, você prova para mim que você não é um ser consciente. Você está dizendo para você mesmo que você não tem capacidade de pensar e nem raciocinar. Aí, quando eu sou burro, ignorante, sem educação, a pessoa fala, nossa, como você é desse jeito, eu não imaginava que você é assim, mas eu prefiro ser assim agora com você e você seguir um caminho onde você vai descobrir as suas perguntas e as suas respostas, do que você ficar a vida inteira dependendo de uma palavra minha. Lembra que eu falei no início desse vídeo que o mal do ser humano é se tornar dependente? Quando você me pergunta, você está sendo dependente. Mas quando você me ouve e você questiona dentro de você se é verdade ou é mentira, se é certo e é errado, e você começa a pesquisar, você começa a se conectar com você mesmo, aí aquela inspiração da sua centelha vai dizer, opa, o que ele falou é mentira, opa, o que ele falou é verdade. É isso que eu quero para vocês. Eu não quero que vocês fiquem ali no Facebook me mandando mensagem, eu não quero que vocês no meu WhatsApp fiquem me mandando mensagem, me perguntando nada. Porque eu não vou responder a ninguém. Absolutamente a ninguém. Porque tem perguntas que estão dentro de vocês. Agora, você me perguntar, Henrique, como é a tecnologia de uma nave? É uma coisa. Henrique, como é o planeta? É uma coisa. Agora, você me perguntar como você deve se proceder na vida? É outra. É você que tem que responder para você. É você que é a fonte viva de energia. Não sou eu. A minha jornada com a Guinachete, com o Mereconoab, com o Zamaniel, com todos eles, é uma jornada íntima, é uma jornada independente. Lembram que eu falei para vocês que da mesma forma que a Guinachete me trata em outros planetas em desenvolvimento, não é a maneira que ela trata a outra pessoa, é diferente. Então, os primogênitos do construtor deste plano que chamamos de céu, densidade, dimensão, os seus mensageiros, os seus observadores, os seus engenheiros, os seus construtores que são primogênitos de uma única linhagem da primeira criação, que é esse primeiro criador deste plano, conforme eu mencionei, que desse plano ele vai do primeiro até o milésimo céu. Eles mostraram a mim, e eu aqui, de livre e espontânea vontade, decidi mostrar a vocês esse segredo. Porque a chave, ela foi colocada na mão de cada um. A chave do conhecimento, ela é acessível a todos. Ela não é só acessível a mim. Tanto é que eu afirmei para vocês diversas vezes que cada um de vocês vai ter a sua experiência física com suas famílias estelares, vocês terão, mas muitos preferem brotar a dúvida no coração e achar que tudo não se trata de uma ilusão e tudo não se trata de um engano. Muitos, afoitos, fogem, vão embora, desistem, começam a questionar, começam a se culpar, e quando se encontram perdidos, voltam para a religião. Aí aquela chave que estava desbloqueando o seu conhecimento, fazendo com que você se apaixonasse pelo seu pensamento, fazendo com que você se tornasse um ser de pensamento fixo, decidido, você começa a regressar. Aí as coisas na sua vida começam a dar errado e você fala, tá dando errado porque eu segui um outro caminho. Não, tá dando errado porque você é o culpado.
Não está dando errado porque você deixou de me ouvir, não. Jamais. Está dando errado é porque você decidiu não se descobrir. Você decidiu isso. Você optou por abandonar os princípios da criação. Você optou por trair a sua própria centelha. Você optou por não permitir o regresso da conexão com o seu Criador, com suas famílias construtoras e com cada linhagem de primogênitos que vão além da compreensão, porque eu os vi em carne e osso. Eu os vi formando o Conselho dos 500 na Federação. Quando queremos alguma coisa, teremos que olhar. Temos que olhar, não teremos. Quando queremos, temos que olhar para dentro de nós. É nós que temos que fazer a pergunta que não quer se calar. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? O que vai ser da minha vida? Aí você faz uma pergunta de cada vez. Cada vez que você fizer uma pergunta e esperar no seu íntimo a sua resposta, não esperando a resposta do Carlos Henrique nem de qualquer outra pessoa, você vai levantar a sua mão um pouco mais. Aí você vai levantando, levantando, levantando. Quando você menos esperar, você está colocando a chave do conhecimento pleno e puro na sua cabeça. E quando você virar essa chave com a certeza daquilo que você quer, a sua conexão será tão íntima, tão real, que você vai passar a olhar a humanidade de um jeito diferente. Você nunca vai se culpar por chamar a atenção das pessoas. Você nunca vai se sentir mal por trazer uma palavra dura a outra pessoa. Por quê? Porque você sabe que é necessário uma correção para haver um despertar. Aí você vai olhar para você e vai falar assim, poxa, como eu me sinto diferente. Quando você começar a pensar, a frequência do seu pensamento será tão grande que você vai começar a ouvir a voz. E você vai falar, poxa, que voz doce, que voz linda é essa? Você vai se sentir tão bem, mas tão bem, que as pessoas ao seu redor vão se sentir tão bem. E quando essas pessoas te perguntarem por que você está dessa forma ou agindo dessa forma, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer assim, tudo que tenho não é meu, mas me foi mostrado pelos criadores. O nosso Criador Pai Celestial, a nossa Criadora Mãe Celestial, e por todos os criadores primogênitos estabelecidos do milésimo ao primeiro céu e do primeiro céu ao milésimo céu. E o que você vê aqui, nada mais é do que a centelha de vida que foi desbloqueada. E quando as pessoas te perguntarem como eu posso conseguir essas coisas, você diz para as pessoas assim, se apaixonem ou se apaixone pelo teu pensamento, se apaixone pelo propósito de vida que você quer estabelecer com você mesmo. Seja permanente na maneira de pensar naquilo que você quer, não pense naquilo que você não quer, não pense na preocupação, não pense na dívida, não pense no amanhã, pense no agora. O que você quer?